Um dia, o homem primitivo estava andando pelo campo quando viu um objeto brilhante. E esse objeto era amarelo. Imediatamente ele associou amarelo quente é um pedaço do sol. Ele pegou esse objeto e foi mostrar para a tribo dele o que ele tinha achado. E todos ficaram absolutamente encantados. Muitos queriam algo que poucos tinham. Então, Adélia, deixa eu te mostrar o que é uma banca de ourives e algumas das características da banca de ourives. Uma das principais é essa peça aqui. Então, o ourives, quando está sentado, ele apoia a peça aqui, porque você precisa de apoio. E com a lima, né, ele pode trabalhar a peça. Essa gaveta aqui, ela nunca fica fechada. Ela fica sempre aberta no colo de quem está trabalhando. Por quê? Quando você está trabalhando com metal precioso, você não quer perder o material. Então, se você lima, serra, tudo que cai, cai aqui nessa gaveta. E tudo é recolhido para depois ser reutilizado. Antônio Bernardo é um dos mais reconhecidos designers de joias em nosso país. Ele começou a atuar nos anos 1970, quando predominava as joias tradicionais, muito pesadas, não conectadas nem com o tempo, nem com o lugar em que eram feitas. Antônio se preocupou em fazer peças flexíveis, leves, usáveis, com movimento. A aparente simplicidade do design resulta de um profundo conhecimento dos materiais e técnicas da joalheria. Meu pai tinha um comércio de ferramentas para ourives e relojoeiro. Ele tinha uma loja no centro da cidade, onde o ourives, quando precisava de uma ferramenta, porque são ferramentas específicas, ele ia lá e comprava a ferramenta para poder trabalhar a joia. Então, eu, desde criança, eu conheço essas ferramentas e sabia para que elas serviam. E eu sempre tive um interesse muito grande pelo design e por arte. Mas eu, na realidade, fui estudar engenharia, porque eu também gostava dessa parte mecânica. Um dia eu desenhei um anel e pedi para um dos que iam lá comprar as ferramentas, pedi para ele fazer para mim. E aí fiz um desenho que não era nem técnico, nem artístico, era um esboço. 15 dias depois ele me trouxe esse anel. E eu fiquei assim encantado, porque foi a primeira vez que eu vi assim produzir alguma coisa de concreto que eu tivesse imaginado. O que esse anel tinha de interessante? Ele era um anel composto de 2 anéis. Então você poderia colocar eles em oposição, em justaposição, podia botar um em cada dedo. Era uma coisa que já tinha um aspecto, de uma certa maneira, lúdico. E eu fiquei muito fascinado pelo resultado. Logo eu imaginei fazer outro. E depois outro. E depois outro. E aí começou o meu trabalho. Desde aquele primeiro anel, é frequente na trajetória de Antônio ele criar peças mutantes, deixando para o próprio usuário a liberdade de terminar o desenho da joia em seu próprio corpo. É o que ocorre no anel ciclos, em que a pessoa pode encaixar o dedo em qualquer uma das 3 curvas do anel. Esse é também um exemplo de como muitas peças de Antônio adquirem uma forte tridimensionalidade, relacionando-se não apenas com o corpo de quem as usa, mas com o espaço ao redor. Num determinado momento, eu fiquei preocupado, porque eu não sabia fazer a joia. Mas até que um dia eu tomei coragem e comprei uma banca de ourives, levei para casa e eu comecei timidamente a fazer as joias com as minhas próprias mãos. Como eu não tinha muita técnica, né, eu comecei fazendo coisas muito simples. Mas essas coisas simples me agradavam. Às vezes eu ficava até desconfiado. Será que não está simples demais?
Eu digo que meu trabalho ganhou identidade a partir do momento que eu comecei a fazer com as minhas próprias mãos. E começou a ter meu estilo, meu jeito de fazer a joia. Eu tenho a mão assim um pouco nervosa, então se eu estiver num restaurante e pegar um guardanapo, eu vou dobrar esse guardanapo, vou torcer o guardanapo. Eu percebi que o que eu gosto mesmo é de manipular o material. Sem começar com um projeto específico, eu começo como uma experimentação e eventualmente eu encontro alguma coisa que eu acho interessante e que aí então eu vou transformar em joia. Posso trabalhar com papel, com cera, trabalho muito com fios. Um dia, provavelmente virando um anel é dando uma forma de anel, né? Eu fui fazer isso aqui. Eu olhei essas curvas e achei essas curvas interessantíssimas. Olhei e disse, puxa, mas que forma linda. A gente olha, percorre ela o tempo todo. Vou fazer um brinco. E essa peça se tornou um brinco. Um dos meus brincos de maior sucesso, logo que eu comecei. Na joalheria você tem pelo menos dois elementos básicos, que é o fio e a chapa. Eles são os tijolos de uma construção de uma joia. Quando eu corto uma chapa, no caso aqui de cobre, o próprio material se curva. E eu vou explorando isso, transformando o 2D em 3D. Tem uma certa magia. A experiência na banca de ourives dá a Antônio Bernardo um grande domínio técnico. Apenas com maestria é possível chegar à forma de espiral com tantas voltas concêntricas, sem abandonar a sutileza, como se vê no anel expande. No anel fold, ele tira partido de uma característica do ouro, que é a sua capacidade de se dobrar sem se romper. Assim, o anel toma forma a partir de uma única chapa. O anel quebra-cabeça, para ele funcionar direito, ele precisa que os eixos estejam perfeitamente alinhados. E isso, a tecnologia ajuda muito. Eu não comecei essa peça querendo fazer um puzzle ou um quebra-cabeça. Eu comecei essa peça querendo fazer uma peça que fosse composta de várias partes. Mas, realmente, a gente entende que essa maneira que tem o quebra-cabeça de encaixe, onde uma peça abraça a outra, é quase um caminho natural. A parte mais difícil foi criar esse encaixe lateral. Essa peça aqui, que é curva e que encaixa no seu dedo assim, e ela não corre mais lateralmente. Porque se ela sair lateralmente, você desmonta o anel. Esse é o anel Celebration. Tem 4 pedras em tamanhos diferentes, então me lembrou fogos de artifício, então me lembrou a coisa da celebração. Aí tem coisas que só o ourives valoriza, porque sabe da dificuldade de fazer essa peça. Porque ela só é possível fazer a partir de que nós tivemos uma soldadora laser. Você, para soldar o ouro, você tem que dar muito calor. Você não pode, então, ter pedras, porque o calor e a pedra, eles não se dão bem. Ele quebra a pedra, né? Mas com laser, você consegue um calor muito intenso numa superfície muito mínima, durante um intervalo de tempo muito pequeno. Então, você consegue soldar o ouro mesmo tendo a pedra ali no lugar.
Antes da máquina de solda laser, a gente tinha que proteger essa pedra, ou dentro da água, ou passar algum químico para tentar proteger, ou não soldar mesmo. Você tinha que usar outros recursos, não podia fazer joias que utilizassem metal tão perto da pedra. Antônio Bernardo foi um dos primeiros designers brasileiros, eu não estou me referindo só ao segmento de joias, a fazer um uso sistemático das tecnologias digitais em seus projetos. Foi só pela possibilidade de escaneamento que ele conseguiu fazer uma réplica em miniatura de um dos ícones do design brasileiro, o Banco Mocho, de Sérgio Rodrigues, transformado em pingente. Hoje em dia também temos a impressora em 3D, né, que também imprime em cera, também abre outras possibilidades, porque com uma impressora você pode fazer qualquer forma. E temos também o laser, que também veio nos ajudar nas soldas e veio também ajudar no corte e na gravação de chapas. Antigamente era na serrinha, né? E hoje a gente tem um processo muito mais rápido, com a precisão de corte muito mais eficiente. Então isso tudo agrega a fabricação sem abrir mão da artesania. A joia começou lá atrás, né? Nem usava metais preciosos, nem nada, né? A joia era mais uma espécie de uma conquista, né? O sujeito matava um animal e queria se lembrar que matou esse animal ou mostrar para outras pessoas que matou esse animal. Então ele guardava aquilo do animal que se preservava ao longo do tempo. Por exemplo, um dente ou um osso. Eu acho que a primeira vez, a primeira joia, ele amarrou isso no pescoço e aquilo ficou representando a valentia dele, a coragem dele, né? E isso dava a ele poderes. Acho que o valor material começou quando o homem descobriu o ouro. A gente sabe muito da história do homem a partir das joias que o homem fez lá no passado. Que há 7.000 anos se faz joalheria. Há 7.000 anos se trabalha o ouro. Ao ouro sempre foi reservado uma posição de destaque, né? Ligado ou à liturgia, né? ou a objetos que representavam poder, ou representavam coisas ligadas à magia. Eu uso na composição clássica de 18 quilates, que é em cada 1 quilo de metal tem 750 partes de ouro puro e 250 partes de liga. A liga foi criada para que o ouro ficasse mais resistente, porque o ouro puro é muito maleável, é muito macio. Essa liga pode ser qualquer metal, pode ser cobre, se você quiser fazer que o ouro fique mais rosado, pode ser prata, se você quer que ele fique mais esverdeado. Você também pode misturar ele com paládio e ele fica branco. Ouro branco é uma liga, não existe ouro branco na natureza. E, inclusive, tem uma joia que eu faço em que eu revelo essa liga. Então, é o anel chamado anel liga. E esse anel liga tem uma parte de ouro puro, uma parte de cobre puro e uma parte de prata pura na exata proporção que entra na liga 18 quilates. Nesse anel, eu estou trabalhando com os 3 metais no seu estado puro. E eles vão realmente amassar, vão marcar. Então, o seu anel vai marcar de uma maneira e o meu anel vai marcar de outra. Ele vai se impregnar da nossa identidade. Ariana, feche os olhos. Pode abrir. Ai, obrigada. Você ainda não viu? Lindo, Benjamin. É todo
de brilhante. Vão ficar lindos em você. Desde o início, peças de Antônio Bernardo vêm sendo usadas com frequência em novelas de televisão, em filmes e em shows. Seguramente ele não teria essa visibilidade não fosse a consistência e a contemporaneidade do seu trabalho. E essas características estão presentes desde nas peças mais simples até naquelas que têm uma presença cênica mais forte. As pedras eu uso pela sua cor e também pelo seu brilho. As pedras são muito interessantes porque são minerais naturais. Então, são encontrados na natureza e depois lapidados. Dizem que não existem duas pedras iguais, né? Então, cada pedra também tem a sua personalidade e eu procuro explorar isso. E cada uma te fascina por uma questão que eu diria até que é subjetiva. Você pode até tecnicamente dizer, não, eu vou fazer uma seleção absolutamente técnica. Vou ver cor, padrão, lapidação, vou ver isso. Você pode fazer uma escolha. Mas a escolha verdadeira é feita com o coração. As mais raras e caras, como o diamante, o rubi, a safira, a esmeralda. São classicamente as mais caras. Mas tem algumas pedras de uma outra categoria. Por exemplo, a turmalina paraíba, que agora está muito em voga, né? É uma pedra que pode atingir preços altíssimos, né? Essa exposição que eu fiz aqui no MAM é uma exposição que homenageia a madeira, que, ao meu ver, é a matéria-prima mais importante na história do design. E entre os designers que eu convidei para participar da exposição, eu convidei Antônio Bernardo com uma linha de joias que ele fez com madeira, o que é uma coisa única na carreira dele, porque ele sempre foi dedicado às pedras, ao ouro, à prata. Mas hoje em dia, a madeira, no meu entender, é também um material precioso. E aí eu comecei a explorar o que a madeira tinha para me oferecer e criei algumas peças. Aqui eu estou criando um contraste entre a madeira e o metal. No caso, a prata, né, contrastando a frieza do metal com o calor da madeira. Aí a bengala foi o que iniciou isso tudo. A bengala já existia e o Fernando e o Roberto pediram que eu fizesse uma intervenção na bengala, justamente na parte da pega. Tradicionalmente é a parte mais ornada da bengala. Desde os anos 80 que eu tenho registrado, assim, as peças que eu crio. E atualmente nós já estamos no número mais ou menos 5 mil e pouco. Então, todo ano eu produzo entre 60 e 80 peças novas. Além de eu fazer a joia, fazer o design e tal, se eu criar um ambiente também, né, de acordo com isso, eu vou estar dando ao meu cliente, ou à pessoa que presta atenção ao meu trabalho, todo um entorno interessante. As comunicações que são de datas comerciais, normalmente elas não abordam a joia, né? Elas são uma comunicação direta com o cliente. Não tem nada a ver com a joia. Eu quero que a pessoa saiba o que eu estou pensando, o que a minha empresa está pensando. Nós até fazemos um catálogo, onde nesse catálogo a gente mostra as joias. Profissional que já trabalha há muitos anos, é a Márcia Cabral, e nós já temos um diálogo assim muito de entendimento. Eu não preciso toda hora ficar fazendo uma deferência à joia. Ele entende que pode e deve ter um outro registro. Então, por exemplo, esse material aqui também é simplérrimo. A pessoa faz aniversário, ganha parabéns.
Então, o que a gente faz é, no universo gráfico, procurar trazer esse espírito, esse universo do Antônio. O Antônio é uma pessoa absolutamente fascinada com a sensação de movimento. Seja um movimento extensivo, um movimento das formas, seja um movimento intensivo, que é a sensação de perda de percepção. Eu vi um biombo que tinha a seguinte característica. Ele tinha uma peça que era presa em outra peça. Então ele se movimentava, mas ele não saía. E comecei a imaginar um objeto que tivesse essa característica de estar preso e, ao mesmo tempo, solto com uma certa flexibilidade. A primeira peça que nós fizemos foi essa peça aqui em prata, que já tinha essa característica, mas eu achei que o movimento não era suficiente para o movimento que eu queria. Achei que era porque eu estava trabalhando com fio e que eu deveria trabalhar com chapa e dar uma angulação como eu tinha dado a angulação naquele protótipo. Então fizemos em chapa e aqui já começou a surgir o interesse. Por quê? Porque a peça, se a pessoa usasse essa pulseira, ela ora estaria côncava, ora estaria convexa. Então teria essa graça, esse interesse, né? Mas ainda assim achei o movimento pequeno. Então eu imaginei que talvez essas hastes deveriam ser mais estreitas e achei também que em forma de chapa ficar um pouco bruta. Então achei que ficaria mais leve em forma de fio. E chegou a peça que já estaria próxima do que seria o próprio modelo. Então, feita de fio, um fio mais estreito do que aquela chapa, tendo esse efeito de côncavo e convexo. Eu sou um cara alto, né? Então eu sou grande, assim, de tamanho, né? Fazendo objetos muito minúsculos, muito pequenos, né? E comecei a pensar, e como seria se eu ampliasse essas peças? E um dia, eu fazendo um brinco, eu imaginei que esse brinco podia se transformar numa escultura. E realmente eu fiz ele num tamanho maior e fiquei muito satisfeito com o resultado. A Lumine, então, desenvolveu uma luminária a partir daí, com grande sucesso. A partir daí, isso me animou a experimentar outras coisas que não fossem joias. Essas peças são 2 protótipos, fazem parte da minha pesquisa de ampliar a escala do meu trabalho. E eu estava trabalhando com uns fios e dei essa forma em que eles ficavam suspensos e quase se juntavam. Eu achei interessante essa ideia de quase se juntar e de uma certa ilusão de ótica, que você procura onde está o apoio e você não encontra o apoio. Então você olha para cá, olha para lá, parece que isso está magicamente suspenso no ar. Não é verdade, está toda apoiada e ela é construída com um fio só. Mas ela dá essa inquietação, provoca uma reflexão, provoca um pensamento, e eu gosto disso. Eu venho explorando as possibilidades, porque quando você cria, Aquilo pode ser uma joia, aquilo pode ser uma escultura, aquilo pode ser um móvel, aquilo pode ser um utilitário, pode ser qualquer coisa, né? A criação, ela não está restrita à criação de uma forma ou à imaginação de uma forma, ela não está restrita àquele universo. Claro que eu, trabalhando há muitos anos com joia, é a primeira coisa que eu penso. Mas eu agora estou desdobrando em outras possibilidades, porque eu percebo que a forma é a forma. Se é uma joia, para ser um móvel, para ser um objeto, para ser uma escultura.